Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Irmão, isso é um chamado para juntos louvarmos ao Senhor nessa noite de quarta-feira. Como é bom chegarmos até aqui, sempre cuidados, amparados, protegidos, acolhidos pelo nosso Deus. Ele realmente ouve as nossas orações e cuida de cada um de nós. Quero convidá-lo a fazermos essa oração inicial. Vamos orar juntos. Obrigado, Senhor, por esse tempo que estamos aqui. Obrigado a Deus porque podemos juntos, mesmo a partir desse distanciamento social que estamos experimentando, te louvarmos, buscarmos a tua presença e invocarmos o teu bendito nome. Senhor, receba, ó Pai, o culto que vamos oferecer a ti nesse momento. Ajuda-nos também, ó Deus, a oferecermos aquilo que de melhor está nos nossos corações, com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, com todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar, irmãos, o hino 416 do Cantor Cristão, que diz Filhos da Luz. É interessante como é que, às vezes, as circunstâncias, o próprio inimigo, o pecado, tenta roubar de nós a nossa identidade, mas nós somos filhos da luz. Nós andamos na luz, não caminhamos em trevas, não somos confundidos e nem dominados pelo império do mal. Por isso, louvemos ao Senhor com esse hino. Filhos da luz,
No culto de quarta-feira, nós sempre separamos um tempo maior para estarmos orando uns pelos outros. Então, eu gostaria que você agora se tornasse um intercessor e, junto a mim, elevássemos as nossas petições até o Senhor, até aquele que pode realmente atender e ouvir o nosso clamor. Então, ore comigo nesse instante por alguns pedidos que foram colocados lá no nosso grupo da Família Bens e também por outros que nós vamos orar agora. Vamos orar então. Senhor, pela tua graça, nós nos voltamos até ti. Pela tua graça, pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, nós podemos orar a ti. Obrigado por isso. Obrigado porque o seu Santo Espírito enche os nossos corações das dádivas celestes, de tal forma que nós podemos estar diante de ti, entendendo melhor a tua vontade e buscando sempre o teu querer. Por isso que nós oramos sempre em nome de Jesus. Colocamos, ó Pai, a vida daquelas irmãs que têm sofrido com questões de saúde. Peço a Deus pela recuperação da irmã Dora. Abençoe, ó Deus, cuide desse coração. Obrigado, ó Pai, porque mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio aos cuidados que a sua saúde tem exigido, ela tem aproveitado as oportunidades para falar do amor de Cristo. Desafios grandes têm se apresentado diante dela, ó Deus, para falar do que Cristo fez na cruz. Ajude, ó Deus, pelo poder do teu Santo Espírito, a pregar e anunciar o Evangelho de tal forma que essas pessoas entendam, ó Deus. Ó Senhor, que esse poder venha vencer a incredulidade desses corações. Obrigado porque essa irmã também tem experimentado vitórias nesse trabalho evangelístico. Como isso alegra o coração, essa experiência, ó Deus, de ver vidas sendo transformadas. E através da sua mensagem, pessoas têm se convertido. Uma pessoa em especial que ela compartilhou está firme na fé, tem usado sua habilidade da música para o louvor na igreja a qual pertence. Obrigado por isso, ó Deus. Nós não pregamos o Evangelho para que alguém venha para a nossa igreja. Nós pregamos o Evangelho para que essa pessoa se converta, pertença ao reino de Cristo e sirva à igreja que tu tens separado para ela. Ó Pai, muito obrigado por essa experiência que essa irmã tem tido, ó Deus. E venha abençoá-la e ajudá-la também. Peço a Deus pela irmã Janaína, que o vigor espiritual não falte, que haja avivamento nesse coração, que haja despertamento para uma vida eclesiástica mais ativa, mas também, ó Deus, que ela seja abençoada pela tua obra, ajudando, ó Deus, desimpedindo os caminhos, para que ela faça brevemente a cirurgia que ela precisa fazer. Tome, ó Deus, essa situação em tuas mãos, ó Pai. Te agradecemos pelas recuperações da irmã Marilda e da irmã Lourdes, ó Pai. Qualquer sequela, qualquer coisa que elas ainda venham a sentir, que isso vá sumindo aos poucos, ó Deus, que a tua graça opere nessas vidas, ó Deus, fazendo com que esses efeitos não sejam mais sentidos. Ó Deus, vem ajudá-las, ampará-las, fortalecê-las. Irmã Marilda, no início da caminhada cristã que está tendo agora, e a irmã está começando agora, e a irmã Lourdes, ó Deus, no ministério que ela tem exercido nessa igreja. Tome, ó Deus, essas vidas em tuas mãos, ó Pai. Também coloco, Senhor, diante de ti a vida da irmã Ana Cleta, as questões de saúde que ela sofre, ó Pai, devido à idade. Venha ampará-lo, ó Deus, nesse tempo, ó Deus. Tu não abandonas o idoso. Tu não abandonas aquele crente que caminhou nas tuas veredas durante tantos anos e agora, devido à idade, devido às limitações que a idade impõe, tem dificuldade, ó Deus, para estar na igreja e até mesmo para fazer algumas atividades. Tome, ó Deus, essa vida em tuas mãos. Ajude, ó Deus, nas dificuldades
que tem tido, ó Deus, nesses tempos, ó Pai. Também, ó Deus, eu venho pedir pela irmã Jaqueline, a sua saúde, um problema que ela está encontrando agora, ó Pai, que a tua mão esteja também agindo, ó Deus, de tal forma que ela consiga se consultar brevemente com o médico e resolver essa questão. Ó Deus, venha abençoá-la, cuide, ó Pai, dessa circunstância em especial que essa irmã está enfrentando nesse momento. Também, ó Deus, eu peço pela irmã Rosilane, pelo tratamento que precisa fazer, pelas dificuldades que tem enfrentado. Tome, ó Deus, essa vida. Cuide, ó Deus, para que ela se sinta cada vez mais recuperada e ela então possa fazer as atividades que tanto gosta de fazer, lá no, as atividades laborais, ó Deus, lá no trabalho, e também, ó Deus, atividades no reino. Cuide, ó Pai, dessa irmã, do seu coração, e venha ajudá-la no enfrentamento dessas circunstâncias, ó Pai. Senhor, nós pedimos também, ó Deus, o teu favor sobre a vida da irmã Alcilene. Por favor, ó Deus, que essa cirurgia que ela precisa fazer seja feita o mais breve possível. Esse tempo de pandemia, de lotações nos hospitais, nos CTIs dos hospitais, tem impedido, ó Deus, que essa irmã faça essa cirurgia tão necessária. Ó Pai, ó Deus, obre milagrosamente, ó Deus, fazendo com que ela seja chamada e essa cirurgia aconteça o mais brevemente possível. Ela fez todos os exames necessários e há um risco dessa validade desses exames expirar. Mas, ó Deus, nós confiamos no teu amor, no teu cuidado sobre essa vida e, ó Deus, entendemos que tudo acontece para o nosso bem, de acordo com a tua bendita vontade soberana. Mas, ó Deus, o que nós podemos fazer por essa irmã, pelo amor a essa irmã que temos, que tu venhas ajudá-la e essa cirurgia aconteça num tempo curto, ó Deus. Também colocamos a vida da irmã Genaína em tuas mãos, abençoe, cuide, ó Deus, dos tratamentos que ela vai fazer, que ela tem feito, e também, ó Deus, das cirurgias, da expectativa de passar pelo procedimento cirúrgico. Ó Deus, venha cuidar dessa vida, ajude, ó Deus, abra também os caminhos, desempeça, ó Deus, os caminhos, ó Deus, para que essa irmã, num tempo também breve, venha fazer a cirurgia, caso assim seja necessário, ó Deus. A irmã Suelen Pereira pede pela senhora Graça, mãe de uma professora da Betina, que é a filha da irmã Suelen. Ela está no estado grave de saúde, ó Deus. Venha abençoá-la no seu tratamento, ajudá-la na sua recuperação. Entregamos, ó Deus, essa vida em tuas mãos. Manifestamos também, ó Deus, a nossa gratidão a ti, por termos sido tão abençoados de segunda a sexta-feira, aliás, de segunda a sábado, com as programações que o Ministério com Crianças da nossa igreja fez em comemoração aos Dia das Mães. A cada dia dessa semana nós fomos tão abençoados, ó Deus, com os vídeos, com as tarefas propostas. Senhor, muito obrigado por essas irmãs que foram usadas por ti, ó Deus, para nos instruir em relação às mães da Bíblia. Muito obrigado pelos pais também tão envolvidos na criação espiritual dos seus filhos, ó Deus, na educação espiritual dos seus filhos. Ó Deus, venha abençoar as famílias, as mães, os filhos, em especial, ó Deus. Que não haja falta, ó Deus, de cuidado, de disciplina no Senhor, da demonstração sábia. Ó Senhor, que abençoe, ó Deus, esse tão importante trabalho que as mães realizam nos lares. Muito obrigado, ó Deus, pelas vidas que se colocaram à disposição de nos abençoar. Obrigado, ó Deus, pelo ministério com crianças da nossa igreja. Obrigado pela sua liderança, pela vida da irmã Carol como a ministra
que está à frente desse ministério. Que tu continues abençoando cada membro desse ministério, dando ânimo, coragem. Eu sei que esse tempo de pandemia tem feito com que muitas vezes o desânimo venha querer tomar conta dos corações, mas nós confiamos na mensagem da cruz, nós confiamos na mensagem bíblica e nas transformações que essas mensagens podem trazer nos corações infantis e também nos corações dos pais. Senhor, vem abençoar essa atividade tão importante da nossa igreja, Deus. Também, ó Deus, nós pedimos pelo missionário que a nossa igreja adotou por um ano, ó Deus. Aquele missionário que vai atuar lá no sertão. Vem abençoar, ó Deus, essa vida, ó Deus. Que o nosso recurso que estamos oferecendo, mesmo não sendo tão alto, tão grande, venha ajudar de alguma forma para que o Evangelho de Cristo seja anunciado e almas venham a se converter. Abençoe esse irmão também, ó Deus, na atividade missionária, nas dificuldades, nos empecilhos que ele vai encontrar. Tome, ó Deus, essa vida, que o teu poder seja abundante nela, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pelos irmãos da igreja que já estão se vacinando. Obrigado, ó Deus. Alguns já até tomaram a segunda dose da vacina. Obrigado, ó Deus, que essa campanha de vacinação do federal seja de tal forma tão bem sucedida que nós possamos voltar, ó Deus, aos encontros presenciais sem restrições no nosso templo. Abençoe, ó Deus, os trabalhos que têm sido feitos, ó Deus, pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo governo municipal. E que essas vacinações aconteçam no tempo certo e que brevemente uma parcela significativa da nossa população esteja vacinada, ó Pai. Abençoe, ó Deus, esse tão importante trabalho que precisa ser feito, que está sendo feito em prol da nossa nação. Nós oramos pela cirurgia da mãe da irmã Márcia. E agora nós oramos, ó Deus, pela recuperação dessa senhora. Abençoe, ó Deus, que a sua saúde seja restaurada, que a sua recuperação seja boa, ó Deus, e que esse tempo de recuperação também seja breve. Ajude, ó Deus, nos tratamentos que precisa fazer, naquelas preocupações pós-cirúrgicas que sempre acompanham uma cirurgia, ó Deus, que tudo seja feito e que ela não tenha nenhuma dificuldade nesse período. Tome, ó Deus, essa vida em tuas mãos. Também colocamos a vida do irmão João Batista, da sua família, dos seus familiares e amigos, ó Deus. O irmão João Batista perdeu a sua mamãe nessa semana. Ó Senhor, que o teu Santo Espírito, que o consolo que vem do alto, possa estar inundando o coração desse irmão, dos seus amigos, da sua família, dos seus familiares. É um tempo difícil, um tempo de luto, mas podemos contar, ó Deus, sempre com a tua companhia abençoadora, a companhia que traz o conforto nos tempos mais negros da nossa existência. Tome, ó Deus, essa vida em tuas mãos. Que as palavras que ele usou para anunciar o Evangelho possam calar profundamente em cada coração. Esse irmão manifestou o desejo de usar desse momento para falar do amor de Cristo, para falar da necessidade que nós temos de Cristo para uma vida eterna feliz nos céus. Tome, ó Deus, esse trabalho, que essas palavras realmente possam fazer sentido nos corações de pessoas, venham entender a importância de ter Cristo na sua caminhada terrena e também a importância de receberem a Cristo em seus corações para viverem com Ele por toda
a eternidade. Muito obrigado a Deus pela disposição desse irmão, e nós pedimos que tu venhas consolá-lo e confortá-lo nesse momento. Lembramos agora do pastor Adulai, lá no outro país, ó Deus, pregando o evangelho numa situação, numa cultura onde o muçulmano, onde o islamismo que é proeminente, ó Deus, em que o islamismo domina, ó Pai. Esse irmão tem sofrido perseguições, aquelas pessoas que se convertem lá têm sofrido privações, mas muito obrigado, porque esse irmão testemunhou o avanço do evangelho, ele colocou fotos lá do templo que foi construído, também de uma casa que serve de abrigo, colocou fotos também de um lugar, de uma tribo que está aberta ao evangelho e que eles estão construindo um lugar, uma escola lá naquela tribo. Ó Senhor Jesus, vem abençoar esse trabalho, dando os recursos necessários, dando tudo aquilo que eles precisam para que pessoas sejam alcançadas com o amor de Jesus. Senhor Pai, venha abençoá-lo, ó Deus. Ó Deus, venha suprir, ó Deus. Ó Deus, venha dar os recursos. Ó Deus, que os seus corações, que o coração do pastor Adulai e de sua família não sejam tomados pelo medo, mas pela disposição corajosa de te servir em todo o tempo, que através do seu testemunho vidas sejam alcançadas. Também, ó Deus, colocamos diante de ti o pedido da irmã Lenice. Ela pediu por uma ex-aluna chamada Railane, que perdeu sua mãe também a semana passada. Venha abençoar, ó Deus, essa jovem. Venha trazer o seu conforto. Quantas vidas foram perdidas, quantos pastores foram levados, ó Deus, pela essa doença. Ó Deus, venha trazer realmente aquilo que nenhuma palavra humana pode provocar, o que é o consolo que vem do teu Santo Espírito. Ajude cada um, ajude a Railane, Deus, a passar por esse tempo. Ajude, ó Deus, a enfrentar esse tempo de saudade, esse tempo de perda. Ajude, ó Deus, o seu coração a se fortalecer nesse momento tão difícil da sua vida. Senhor, nós entregamos todas essas questões, colocamos nas mãos de quem realmente tem condições de atender a cada um desses pedidos. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, vamos cantar então, e eu quero que você louve a Deus comigo, então, juntamente com o Ministério de Louvor da nossa igreja, cantando o cântico que diz: em espírito e em verdade te adoramos. Que esse seja o desejo do seu coração, que essa seja a vontade do seu coração, que esse desejo de adoração tome o seu espírito e que todo o seu ser seja voltado para uma adoração verdadeira ao nosso Deus. Vamos louvar então ao Senhor. Espírito
Irmãos, nós vamos ter agora um tempo de reflexão bíblica no capítulo 24 de Provérbios. Nós identificamos que esse capítulo 24 traz recomendações relativas a pessoas. E uma dessas recomendações nós começamos a ver na semana passada, que é: não inveje o homem maligno. Não inveje o homem maligno. Nós vimos os versículos 1, 2, 19, 20 e o versículo 8 na quarta-feira passada. Espero que esteja abençoando o irmão, que o irmão esteja sendo abençoado através desses estudos bíblicos que temos feito. Hoje nós vamos ver os versículos 9 e 15 e 16, não é? 15 e 16 é um bloco de versículos que nós vamos ver ao mesmo tempo. Então, inicialmente, quero ver com os irmãos o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 24, versículo 9. A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. Algumas versões trazem os desígnios do insensato são pecado. Desígnios, a intriga aqui é uma versão mais específica sobre a ação do homem mau. Mas eu gosto mais de algumas versões antigas que falam sobre os desígnios do insensato são pecado. Se os desígnios desse insensato, que é um outro nome para ímpio ou para maligno, são pecado, então, meu querido irmão em Cristo, você não pode invejar as atitudes dessa pessoa. Os desígnios ou os propósitos, não é? Ou os desejos dos ímpios são sempre pecaminosos. Então não queira desejar aquilo que ele faz, aquilo que ele pensa, até mesmo quem ele é. Isso é uma atitude que não é própria daquele que tem uma nova vida em Cristo. O insensato faz isso, os seus desejos são ruins, porque cá para nós uma árvore má não vai produzir frutos bons. Os desejos, os propósitos do coração do insensato são ruins porque a sua natureza é ruim. A sua natureza é pecaminosa. Irmão, o ímpio pode até ter algumas atitudes boas, mas na sua essência não houve transformação. Eu gosto muito da ideia que eu tenho compartilhado com algumas pessoas, em especial a classe dos novos membros e dos novos convertidos, quando Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 2, que ele diz que a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Antes estávamos debaixo de uma lei, do pecado e da morte. Depois que cremos em Cristo, passamos a estar debaixo de uma outra lei, a lei do Espírito de vida. Quando alguém que está debaixo da lei do Espírito de vida comete coisas que não são próprias de crente, ele está em desobediência a essa lei. Mas observe, ele não está mais debaixo da lei do pecado e da morte. Por isso que Paulo, no versículo 1, fala que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando aquela pessoa que está debaixo da lei do pecado e da morte faz alguma obra boa, na realidade ele está em transgressão a essa lei do pecado e da morte, mas ela ainda continua debaixo dessa lei, continua perdida, continua sem a salvação que Cristo oferece.
Mas o ímpio, cedo ou tarde, ele vai mostrar o fruto da sua impiedade, da sua malignidade, da sua insensatez. Então, o insensato, meu querido, ele não pode ter bons desígnios, bons desejos, bons propósitos no coração. Aquelas vontades, não é? A vontade daqueles que vivem fora da vontade de Deus, e essa redundância é proposital, a vontade daqueles que vivem fora da vontade de Deus, da sua lei, e andam na contramão da sua vontade, é pecado. Então, até mesmo a vontade do seu coração, a vontade que é movida por um coração cheio de coisas malignas, até mesmo isso é pecado. Eu estava conversando com uma pessoa ontem e estava lembrando a ela aquele texto de Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz assim: não vos embriagueis de vinho, mas enchei-vos do Espírito. Uma das interpretações desse versículo que é possível ali, que é uma interpretação que eu gosto muito, diz assim: não se encha de vinho, porque esse vinho provoca desequilíbrio, esse vinho provoca insensatez, a pessoa passa a ser controlada pelo vinho. Então não se encha de vinho, mas se encha daquilo que o Espírito Santo dá. Lembra do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança ou domínio próprio? O Espírito Santo, então, enche o coração do crente nesse sentido. Então, uma das formas de interpretar esse versículo não é se encher do Espírito, mas é permitir que o Espírito Santo encha o nosso coração dessas características. Quando o nosso coração, irmão, é cheio disso, aí o nosso desejo, os nossos propósitos, as nossas vontades vão acompanhar esses valores que estão nos nossos corações. Ok? Espero que tenha ficado bem entendido. Agora, o ímpio, infelizmente, ele é tomado por outras coisas. Por isso que até mesmo a sua vontade, ela é pecaminosa. Eu me lembro que há muitos anos atrás a gente ia passear numa determinada localidade que tinha água salobra. E naquela época a gente andava uma distância muito grande para buscar água. Não tinha tanta facilidade como hoje em dia de vender água mineral aqui e ali, não tinha. Então nós tínhamos que buscar água, carregar para casa se a gente quisesse ter água potável, né? Irmãos, de um poço, de uma fonte que tem água salobra, não vai jorrar água doce. O espinheiro não produz goiaba, não produz manga, não produz figo. Um espinheiro produz espinho. De uma boca suja não pode sair palavras santas, ok? Por isso que a Bíblia é tão severa, ela é tão contundente quando fala essas coisas. Então, da mesma forma de um coração, do coração de um insensato, não pode sair um desígnio bom, uma boa vontade, uma vontade para coisas boas. Não pode sair desígnios nem santos, nem puros. Não podem sair obras da vontade de realizar coisas santas e puras, porque na sua essência ele ainda não foi transformado. O crente em Cristo, ele recebe uma transformação. Me permita ler aqui, nessa versão,
o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E em versões mais antigas diz que é nova criatura. Nós somos uma nova criação de Deus. A partir do momento que estamos em Cristo, que cremos em Cristo, nós somos uma nova criação de Deus. Isso significa que recebemos uma nova natureza, uma natureza santa. E devido a essa nova natureza, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos propósitos também precisam ou podem ser santos. Por que eu estou falando podem ser santos? Lembra que eu falei que o Espírito Santo quer encher o nosso coração de coisas de Deus? Porém, nós podemos calar o Espírito Santo. Podemos até apagar a ação do Espírito Santo. Por isso que nós temos hoje em dia muitos crentes que são até transgressores da lei de Deus, né? Eu costumo dizer, se a pessoa peca costumeiramente, vive sempre voltando ao mesmo pecado, né? E não se arrepende disso, essa pessoa, na realidade, não foi transformada. Precisa ainda da salvação em Cristo. Mas o novo ser em Cristo, quando ele peca, ele fica condoído, ele se sente arrependido e logo busca o perdão de Deus e também busca o perdão das outras pessoas, caso ele tenha ferido alguém. Isso faz parte de uma nova natureza. Esses são aqueles frutos dignos da salvação. São aquelas obras que Deus criou para nós antes mesmo da criação do mundo. Nós somos salvos pela graça, não é? De Deus, mas conforme eu falei no domingo passado, na lição da EBD, quando estudamos Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, nós também somos criação de Deus, não é? E o versículo 10 fala isso, que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Então, o crente, ele é salvo em Cristo não pelas obras, mas ele é salvo também para realizar boas obras, aquelas boas obras que foram reservadas para nós por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Então, meu querido, é de um coração maligno que procedem todos os maus desígnios. Por isso que o coração precisa ser guardado. Por isso que o coração precisa ser protegido. O coração precisa ser abastecido constantemente com a palavra do Senhor, com aquilo que o Senhor deseja para nós. E uma forma de enchermos os nossos corações com os valores do Espírito é abrindo a palavra de Deus, lendo a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor, nos apropriando das verdades de Deus, enchendo os nossos corações das verdades de Cristo. Paulo chega a dizer em Colossenses capítulo 3, versículo 16, que as palavras de Cristo habitem ricamente nos vossos corações. Deus deseja que nossos corações se encham das palavras de Cristo. O diabo, o mundo, o pecado vai querer te afastar da palavra do Senhor. Eu não sei se quanto a você, eu não sei se você fez isso ou não. Mas vou fazer uma pergunta aqui. Quantos, de quarta-feira passada até hoje, abriram as suas Bíblias diariamente, procuraram entender aquilo que Deus queria falar aos seus corações, tiveram tempo com o Senhor, recebendo a palavra de Deus e orando,
Porque, meu irmão, o vigor espiritual está muito atrelado ao tipo de vida devocional, ao tipo de busca a Deus que nós fazemos diariamente. Esse a sós com Deus, você está buscando a Deus diariamente, isso é fundamental para encher o seu coração daquilo que o Espírito Santo quer implantar lá. Aí o crente vai conseguir fazer as boas obras, vai conseguir dar um bom testemunho facilmente, porque vai estar com o coração tomado das coisas do Senhor. Então, querido irmão em Cristo, se você ainda não tem a disciplina bíblica, se você ainda tem um bom hábito de diariamente buscar ao Senhor através do estudo da sua palavra e oração, eu gostaria de desafiá-lo a isso. Quando eu descobri isso, irmãos, foi uma grande guinada na minha vida cristã. Eu não esperava fazer seminário. Eu fiz faculdade. Mas Deus foi falando ao meu coração, foi me trazendo uma nova realidade, um novo propósito de vida, foi me usando cada vez mais no seu reino. E a partir disso eu me senti despertado a me aprofundar na palavra do Senhor, a servi-lo mais de alguma forma. Você tem aproveitado os tempos de estudo bíblico da igreja? Quantas pessoas não acordam cedo no domingo e não participam da IBD, não cultuam a Deus no culto da noite, não tem paciência de estar perante a televisão, perante o celular, perante o notebook, o tablet, no momento de estudo bíblico nas quartas-feiras. Aí a sua vida cristã será igual à de um incrédulo, infelizmente. Muitas vezes fazendo o mesmo que o incrédulo faz. E isso me preocupa profundamente. Esse espírito há de provocar um zelo em nossos corações, um fervor pela palavra do Senhor, que você seja avivado nessa noite para a busca do Senhor. Eu oro por um avivamento, mas esse avivamento acontece, irmãos, quando cada crente busca mais ao Senhor de forma fervorosa. E eu oro para que a nossa igreja se torne avivada, renovada, nesse sentido de buscar mais ao Senhor, diariamente na sua palavra, no sentido de querer servir mais ao Senhor, de pensar mais na expansão do reino, nos propósitos de Deus para as nossas vidas. O coração corrupto promove desejos corruptos. Irmãos, não é o meio que corrompe o ser humano, mas o meio é corrompido pelo ser humano. É o homem que estraga o meio em que vive. Eu estava vendo uma série há pouco tempo, e eu gosto de ver essas séries, porque eu acabo aprendendo bastante nessas séries. Eu tiro algum tipo de ensinamento, né? E nessa série, uma pessoa descobriu um lugar muito especial e ele resolveu voltar lá para sua terra e buscar pessoas que tivessem o mesmo tipo de idealismo que ele tinha, o mesmo tipo de propósito, até o mesmo tipo de fé que ele tinha. Um lugar muito especial, ele queria compartilhar isso com as outras pessoas, mas ele não queria quaisquer pessoas. Ele queria pessoas que tivessem o mesmo desejo que ele tinha no seu coração. Então ele voltou para sua terra, conseguiu reunir um grupo, então foi para esse lugar especial. O interessante é que em pouco tempo ali, eles estavam tendo os mesmos problemas, as mesmas atitudes, estavam vivendo as mesmas coisas ruins que tinham antes, lá na terra de origem. Isso é porque o homem estava lá. Isso é porque aonde o homem está, com o seu coração cheio de coisas erradas, cheio de corrupção, ele vai acabar corrompendo o meio.
Por isso que a solução para a humanidade está na salvação que é em Cristo, porque Cristo transforma o coração do homem. Esse meio corrompido não procede das estruturas sociais, das estruturas da sociedade. Esse meio corrompido procede, sim, do coração humano. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, aqueles que dão curso, né? Que dão vazão aos desejos pecaminosos, que elaboram a iniquidade nos seus corações, aqueles que até zombam das virtudes de Deus, né? Das virtudes de Deus nos homens. E os homens expressam as virtudes de Deus, conforme nós vimos na semana passada sobre o homem maligno. Eles são abomináveis aos olhos de Deus, mas também eles são abomináveis aos olhos dos seus semelhantes. Pessoas assim acabam caindo em desgraça aos olhos daqueles que lhes são próximos ou daqueles que lhes são conhecidos. O pecado de forma alguma enaltece o homem, exalta o homem, enobrece o homem, mas acaba depondo contra ele, destruindo, colocando esse homem numa posição de terrível, até de subserviência aos desejos malignos. O pecado acaba degradando o ser humano e nós temos visto bastante disso acontecendo na nossa sociedade. Vamos ler também os versículos 15 e 16. Então vamos lá, Provérbios 24, versículos 15 e 16. O texto bíblico nos fala assim: não fique de tocaia, como faz o ímpio, contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Então, essa é uma advertência àquele homem maligno que fica tentando provocar danos ao justo, que fica tentando destruir o justo, destruir a casa do justo. Não é? A Bíblia fala então que mesmo que ele seja atacado 7 vezes, esse 7 vezes significa com frequência, ele vai se levantar, ele vai se erguer de novo, não pelas suas próprias forças, mas porque Deus é que faz essa obra em sua vida. Mesmo que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. É isso que diz o versículo 16. Então, mexer com o justo é uma má ideia. O justo sempre vai prevalecer contra o ímpio. Armar emboscadas, ficar de tocaia contra a habitação do justo, entrar, fazer uma obra que não vai dar resultado algum, é tentar fazer algo que não vai ter sucesso. Irmãos, o justo pode até sofrer os reveses da vida. Aqui fala que o justo pode cair até 7 vezes. Não é? Pode cair até com frequência, muitas vezes pode até vir ao chão, mas o justo não ficará prostrado. Ele pode sim cair algumas vezes, mas Deus o levantará. Eu estou me lembrando agora de Jó, quando ele fala que eu sei que o meu Redentor vive, e por minha causa ele se levantará. Deus se levanta, Deus é o nosso Redentor. Deus não vai permitir que o justo fique prostrado, fique derrotado, caído no chão. Ele vai erguer essa pessoa. Isso é promessa de Deus. Deus arranca essa pessoa do pó, tira aquele monturo que estava sobre ele, tira aquelas coisas que estavam lhe afligindo a alma, afligindo o ser, e ainda o coloca numa posição de honra. Deus faz isso, meu irmão.
Eu não estou aqui falando de prosperidade, que Deus vai te abençoar com coisas esplendorosas. Esse tipo de promessa não tem na Bíblia, mas a promessa de que o justo não permanecerá caído, isso acontece de fato. Aí alguém poderá estar questionando na sua mente, como eu tenho também questionado algumas vezes. Mas, pastor, nós temos visto muitos crentes sofrendo. Nós temos muitos crentes sendo levados até à morte. Eu coloquei lá no Facebook um não à cristãofobia. O governo chinês resolveu proibir todos os aplicativos relacionados à Bíblia. E isso tem acontecido com muita frequência, esses ataques aos cristãos no mundo. E brevemente, irmãos, nós vamos estar sofrendo esses ataques às claras, à luz do dia também, aqui no nosso país, como já está começando a acontecer, não é? Uma cantora, né, chamada Ana Paula Valadão, embora eu não goste de algumas posturas dela, e eu falo isso com muito respeito a ela também, né, e aquelas pessoas que estão lá, mas eu tenho eu tenho que discordar, né? Eu tenho essa prerrogativa de discordar realmente de algumas posturas, mas algum tempo atrás ela ia ser processada porque ela tinha falado contra a prática homossexual. E isso tem sido uma realidade hoje em dia em nosso país, né? E isso está se tornando muito acirrado ultimamente, né? Muito fortemente acirrado essa violência, essa censura que estão fazendo com relação a esse tipo de denúncia contra esse pecado. Mas nós temos situações muito mais graves acontecendo, realmente cristãos sendo mortos. Alguém pode falar, como assim Deus vai se levantar? Irmãos, a não ser que você acredite que que a vida do crente acabe aqui, você vai entender que essa pessoa, mesmo que seja martirizada, ela vai ser colocada numa posição de glória, vai receber os galardões dos céus que lhe estão prometidos. Deus vai fazer com que ela se erga da sepultura para recebê-lo em seus braços, para estar com ele e receber os prêmios que ele tem reservado para aqueles que servem ao Senhor fielmente. Porém, o ímpio, embora momentaneamente ele aparentemente possa prevalecer, mas no fim a sua calamidade virá e ele não terá a quem pedir socorro. Deus é o nosso escudo, Deus é o nosso refúgio. O justo, ele está agasalhado nos braços do Pai. O justo já está numa posição, hoje, a partir do momento que crê, ele já está numa posição de privilégio. Há um lugar para ele nas regiões celestes com Cristo. Ele é vitorioso. É interessante que mesmo em meio aos profundos embates, as profundas perseguições, maltratos que o ímpio possa provocar, que o homem maligno possa trazer, esse justo ainda se sente amparado, fortalecido, revigorado pelo Senhor. Em nenhum momento ele se sente afastado de Deus. Então, o perverso pode até fazer mal ao justo. O perverso pode até ganhar um round nessa luta contra o justo. Mas na batalha final, ele será derrotado. Porque o justo tem o Deus Todo-Poderoso como seu auxílio, como seu defensor. Irmãos, o socorro do justo não vem da carne, não vem do braço da carne. A Bíblia fala
no livro de Jeremias, maldito o homem que confia no homem no sentido maldito do homem que confia na sua própria carne. Mas o socorro do justo vem do braço onipotente do nosso Deus. Então, enquanto o justo cai e se levanta 7 vezes, completamente, frequentemente ele se levanta, os perversos serão derrubados e não terá volta, irremediavelmente derrubados pela calamidade. Ele não terá a quem buscar socorro, ele não terá como se reerguer no fim da sua vida. Aquele que arma cilada contra o justo, ele acaba caindo contra a sua própria armadilha. Deus não irá deixar isso de lado. Deus é o nosso vingador, Deus é o vingador do justo, e no tempo certo ele vai trazer o castigo merecido, mesmo que não seja nessa vida. Mas o justo, mesmo caindo, ele se levanta, ele ainda prossegue na sua jornada até o fim, quando finalmente ele vai entrar na glória do Pai. Deus tem essa capacidade de soerguer o justo, mesmo quando eventualmente ele venha a cair. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por essa bênção que temos de Ti. Obrigado por essa promessa que recebemos nessa noite. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa saída, nas nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, quando cairmos, para que nós não permaneçamos prostrados, mas que a tua promessa se cumpra e sejamos erguidos de novo, ó Deus, para uma vida vitoriosa enquanto caminhamos nessa terra, até entrarmos na glória celeste. Contamos, sim, com a tua orientação, com o teu abrigo, com o teu cuidado sobre as nossas vidas. Que as tuas bênçãos, ó Deus, estejam sobre cada crente. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos ainda nessa expectativa de fazermos o nosso culto de forma presencial. Se Deus quiser, esse domingo nós voltaremos com o culto de forma presencial, ainda bem restrita, com a participação bem restrita de pessoas, não é? Mas estamos desejosos de voltar, sim. Você que é membro da igreja precisa aguardar maiores orientações que nós vamos dar ao longo dessa semana, porque ainda vamos continuar a monitorar o avanço da Covid, não é? Estamos percebendo que o nível de ocupações dos leitos hospitalares tem melhorado. Temos percebido também que o nível de lotação das CTIs tem permanecido estável, por isso, então, estamos com o desejo de retornarmos presencialmente. Mas fiquem, por gentileza, acompanhando diariamente as informações que estaremos postando lá no grupo da igreja, para termos um grupo de irmãos presentes ali nos nossos cultos. Se até o sábado esse nível de lotação das CTIs aumentar, nós então iremos avisar os irmãos e suspenderemos o culto presencial. Mas, por enquanto, o desejo do nosso coração é que voltemos nesse domingo a termos o nosso culto presencial, mesmo com um grupo pequeno de irmãos participando ali, tá bom? Se você deseja contribuir com a sua oferta, com o seu dízimo para o sustento dos ministérios da igreja, aí estão as informações bancárias, vão aparecer na sua tela. E também, se você é membro da igreja e tem dificuldade de usar os meios bancários, você pode fazer contato conosco, que nós iremos ajudá-lo nesse sentido. Que Deus te dê um restante de semana abençoado, sempre amparados pela sua preciosa presença. Até a próxima, então.